Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal Arquibancada JNS Futebol. Eu sou o professor Nunes e esse é o seu canal Arquibancada JNS Futebol. Esse canal que é feito para você, torcedor e torcedora do Esquadrão de Aço. Vamos às notícias do nosso esquadrão de hoje, 4 de setembro de 2023. Olha só, torcida organizada publica texto cobrando demissão de técnico. Fora Paiva, a torcida bota quente aqui no Paiva, faz inclusive uma imagem lá do Paiva com orelhas de burro, tudo isso. Você vai encontrar aí no scbahia.com essa questão aí. Brasileiro, Série A, veja as chances de rebaixamento do Bahia após a 22ª rodada. E também o Bahia pede jogador titular para jogo contra o Curitiba fora de casa. Beleza? Então essas as notícias. Temos outras notícias aqui. Esqueci do elenco. O Mugni volta a ser utilizado por Paiva após 49 dias. Bom, vamos então às notícias, mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o like, de ativar o sininho para receber nossas novidades sempre, e de dar um like, ok? Todo enrolado hoje, mas vamos lá. Bom, torcida organizada, Bamor, publica texto cobrando demissão de técnico Renato Paiva. Fora Paiva, veja as críticas feitas pela Bamor, que exige a saída de Renato Paiva. Principal torcida organizada do Bahia, a Bamor Nova Era, publicou uma nota em suas redes sociais, na qual cobra a demissão do técnico Renato Paiva. Dentre os principais que fazem a Bamor exigir a demissão do treinador, são citados os rendimentos da equipe ao longo do ano, o que estaria gerando a campanha de luta contra o Z4 na Série A. Rendimento muito abaixo do aceitável durante toda a temporada e que vem cometendo diversos erros cruciais para a nossa pífia campanha no Brasileirão, deixando claro que não tem experiência e conhecimento suficiente para gerir um clube do tamanho do Bahia, diz a nota da Bamor. Outro ponto reclamado pelos membros da organizada é quanto à escalação e mudanças no time durante as partidas. Renato Paiva segue com a pior leitura de jogo entre diversos treinadores que já passaram por aqui. As escalações, mudanças e escolhas sempre pioram o time no decorrer das partidas e durante todo esse tempo de contrato. Metade do campeonato já se foi e acumulamos apenas 5 triunfos. Briga contra o rebaixamento desde o começo da competição, sequências de jogos sem vencer, perda de pontos importantes contra adversários diretos e time sem forças até dentro de casa. É um dos piores desempenhos na era dos pontos corridos e nada é feito. Não há mais margens para mantê-lo no cargo. Por fim, a organizada também critica o trabalho do Departamento de Futebol comandado por Carlos Santoro. O Departamento de Futebol do Bahia atualmente segue sendo uma lástima. A omissão é tanta que causa indignação em qualquer torcedor tricolor. Queremos saber quando vocês vão entender o que o nosso clube representa para a torcida e para o futebol, ok? E aí você entra no site do Instagram, essa notícia está aqui no scbahia.com, você entra no Instagram da Bamor e aí você se depara com uma foto, com uma montagem do Paiva com orelhas de burro.
com orelhas de burro, e o texto completo, que está aqui. Eu vou ler o texto completo, tá? E vou fazer as minhas considerações, vocês podem não concordar, ok? Mas vou fazer minhas considerações e gostaria que vocês dessem, inclusive, a opinião sobre essa reclamação da Bamor, a forma como é feita, ok? E também comentar sobre aqui esse nosso vídeo, tá? Essa opinião nossa aqui. A torcida Bamor Nova Era exige, tá, com letra maiúscula, a saída do treinador jovem aprendiz do Bahia imediatamente. Já foi comprovado que o trabalho deste professor Pardal tem um rendimento muito abaixo do aceitável durante toda a temporada e que vem cometendo diversos erros cruciais para a nossa pífia campanha no Brasileirão, deixando claro que não tem experiência e conhecimento suficiente para gerir um clube do tamanho do Bahia. Renato Paiva segue com a pior leitura de jogo entre os diversos treinadores que já passaram por aqui. As escalações, mudanças e escolhas sempre pioram o time no decorrer das partidas, e durante todo esse tempo de contrato não vimos nada produtivo ou benéfico. Time sem identidade, sem garra e em total declínio técnico. Metade do campeonato já se foi e acumulamos apenas 5 triunfos. Briga contra o rebaixamento desde o começo da competição, sequência de jogos sem vencer, perda de pontos importantes contra adversários diretos e time sem força até dentro de casa. É um dos piores desempenhos na era dos pontos corridos e nada é feito. Não há mais margens para mantê-lo no cargo. O departamento de futebol do Bahia atualmente segue sendo uma lástima. A omissão é tanta que causa indignação em qualquer torcedor tricolor. Querem saber quando vocês vão entender o que o nosso clube representa para a torcida e para o futebol. Apareçam, resolvam os problemas do clube, e o que vem acontecendo em campo é reflexo da omissão de vocês. Isso é forte. Nesse caso, aqui, dá-se a entender que essa reclamação aqui é direta ao CFG, né? Ao Cadu Santoro e ao Paiva, não é? Resolvam, e o que vem acontecendo em campo é reflexo da omissão de vocês, mudanças urgentes. Torcida Bamor Nova Era, ninguém nos vence em vibração. Bom, eu acho que o conteúdo, a reclamação, o teor do documento aí, a reclamação é verdadeira de fato. Os itens que foram colocados aí, por exemplo, o Paiva não tem leitura de jogo, eu venho dizendo isso aqui no nosso canal. O Paiva faz mudanças que não surtem efeitos positivos, pelo contrário, muitas vezes piora a situação. Então, o aproveitamento é pífio, como vem acontecendo. De fato, tudo isso que a Bamor coloca, eu acho verdade. Acho que deve fazer a reclamação, sim. Mas eu faço aqui umas considerações sobre a forma como a Bamor, nesse caso, está fazendo aqui, né? Eu acredito que deve se separar bem, né? Que deve se separar bem as coisas. Acredito que a Bamor, ela separa bem o Paiva, o treinador, como o Paiva, ser humano. Mas o teor da reclamação aqui, da carta, eu acho deselegante alguns termos que são colocados aqui. Eu acho que precisa mais, digamos assim, cuidado, mais atenção com as palavras, até para ser
ser respeitado de fato, para que o pleito seja, digamos assim, aceito, né? Ok? Vou explicar, ok? Vou explicar. Olha só, o finalzinho, começando pelo finalzinho, já bate muito pesado, não é? Apareçam, resolvam os problemas do clube, e o que vem acontecendo em campo é reflexo da missão de vocês. É verdade, é reflexo da missão do CFG, do Grupo City. Só que essa maneira aqui, ela precisa, essa forma de se colocar as coisas aqui, precisa ser mais educada, erudita, até para ter o ouvinte, digamos assim, ser ouvido de fato, ser respeitado e ser ouvido. Não tiro nada assim, digamos assim, do que a Bamor coloca em relação às falhas do Paiva. Isso sim. Mas eu acho que, por exemplo aqui, a gente entende bem quando se chama o professor Pardal. Esse professor Pardal, eu entendo, não é? Agora, se essa reclamação é direto para a CFG, ela está muito pesada. A forma como está feita, ela está deselegante, que pode ter como reflexo, né, como resposta, uma coisa negativa, um descrédito, por exemplo, ou simplesmente ignorar, uma vez que não está sendo educada, uma vez que não está sendo a carta, essa carta aberta aqui da Bamor não está sendo educada, não é? Tem pontos aqui exatamente que ela desrespeita o que se espera digamos assim, de uma instituição. A Bamor, como instituição, precisa exatamente merecer o respeito, e para isso precisa respeitar também a instituição, ok? Acredito que muita gente da Bamor não vai concordar com o que eu estou colocando aqui, mas eu acho que a forma aqui está errada. A forma que está aqui está desrespeitosa. A forma está desrespeitosa, de modo que pode-se ignorar, ok? Pode-se ignorar. Então, uma coisa é a Bamor, uma coisa são, por exemplo, 46 mil torcedores que foram para o estádio, ok? Os torcedores do Bahia que foram para o estádio e os que não foram para o estádio. Nem todos os torcedores são a Bamor, como tem torcedores que não concordam até com a Bamor também, não é? E tem essa questão aí, ok? Então, eu acho que nesse caso, assim, está pesando a mão. E aí, o que acontece com determinadas coisas desse tipo, se essa carta, por exemplo, foi encaminhada para o CFG, a forma como ela está, assim, batendo muito de frente, se torna desrespeitosa. Desrespeitosa quando se fala de negociações, de conversa, de diálogo para se responder as coisas. É preciso o máximo de respeito, de erudição, e é isso que não está acontecendo aqui, ok? Vocês podem não concordar comigo, mas é isso que eu vejo, beleza? Mas as reclamações eu não tiro, em relação ao que diz sobre o Paiva, no que diz respeito, por exemplo, não tem leitura de jogo, o Bahia está com uma campanha muito ruim, é uma das piores, se não a pior campanha, é a pior campanha em tempo corrido. O Paiva, nesse ponto aqui, se coloca como um dos piores treinadores. Isso é verdade, eu não tiro nada disso, ok? Bom, vamos então a outra notícia. Veja as chances de rebaixamento do Bahia após a 22ª rodada, ok? Tricolor segue como o 5º time com mais chances de cair. E faz jus, né? Faz jus, exatamente. Significa como o Bahia exatamente está na beirada, é porteiro da zona de rebaixamento, porteiro da zona mesmo. Então, por isso que é o 5º que pode cair. É o 5º que pode cair, até nisso, ó. Curitiba tem 88% de chances, o América Mineiro 79,4%, o Vasco 69,6%, o Santos 56,5%, e o Bahia,
que se descolou um pouco agora do Santos, mesmo não tendo vencido, mas empatou e o Santos perdeu. Então o Bahia tem 38% de chances. Melhorou um pouco a situação do Bahia, né? Mas o resultado do jogo, né, foi um balde de água fria, foi tipo um empate com um grande sabor de derrota. Bom, vamos ler aqui a notícia toda que está nesse Bahia. Como já é de praxe, a cada rodada do Brasileirão, matemáticos fazem as projeções sobre o que cada equipe da competição tem a disputar no restante do ano. No caso do Bahia, a luta já é declaradamente contra o rebaixamento, com apenas 22 pontos ganhos. Ou seja, falta mais da metade, né, da pontuação para atingir 45 pontos. Né? Atual 16º colocado, o Esquadrão também é o 5º time com mais chance de queda, mesmo com apenas 3 pontos a menos do que o Goiás. Os cálculos apontam que o Tricolor tem mais do que o dobro de chance de queda em relação à equipe goiana. Olha só. Vendo? Então, repetindo, ó, Curitiba tem 88,7%, América Mineiro 79,4%, Vasco 69,6%, Santos 56,5%, Bahia 38%, Goiás 17,3%. Aí vem Cruzeiro 15,6%, Internacional 14,3%, Corinthians 7,9%, Cuiabá 5,9%, São Paulo 4,4%. Então, acho interessante aqui exatamente que essas estatísticas apontam exatamente a partir do 13º colocado, né? Do 13º, vamos ver aqui, tabela do Brasileirão, para a gente ver, tabela do Brasileirão da Série A, aí a gente vê exatamente, olha, a partir, acredito, do 12º colocado, olha, o 12º, não, a partir do 11º. São Paulo tem 28 pontos, aí vem Cuiabá, vamos ver, São Paulo tem 28 pontos, que está em 11º lugar, aí vem Cruzeiro, tem 26 pontos, Internacional também tem 26, Goiás tem 25, né? Então veja só, mostrando exatamente a partir do 11º colocado, as chances que tem de rebaixamento, né? As chances de rebaixamento até a partir do 12º colocado, ok? Bom, já ficou tudo aqui, a partir do a partir do 11º colocado, né? São Paulo, aí vem Cruzeiro, Corinthians, Internacional. Então, olha só, o Goiás tem 25 pontos em 22 rodadas, não é? O Bahia tem 22 pontos. Se o Bahia vencer na próxima e o Goiás não vencer, o Bahia supera o Goiás, até considerando o saldo de gols, não é? O Bahia tem menos 6, o Goiás tem menos 9. Então, a campanha de fato do Bahia é muito fraca, né? É uma briga contra o rebaixamento mesmo, e pelo que se gastou, né, com o dinheiro que se gastou, o que está mostrando aí é incompetência. É incompetência do CFG nesse momento. Eles acordaram um pouco a partir da segunda janela, mas é incompetência. E manter o Paiva é insistir no erro. É insistir no erro. Então, eles não têm essa política aí, por exemplo, de trocar treinador. Eles não têm essa política, né? Compraram o time, só que não compraram a torcida. Não compraram a torcida, então tem que respeitar a torcida do Esporte Clube Bahia, ok? E respeitar o nosso Esquadrão de Aço, o Esporte Clube Bahia. Vamos ver só mais uma notícia. Eu acho que eu tinha lido aqui mais uma, né? Vamos lá, sobre o Mug, né? Não, Bahia pede jogador titular para jogo contra o Curitiba, ok? Essa outra notícia aqui, vamos pegar aqui essa eita, tá fora, a internet está falhando, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, senão a gente deixa para essa notícia, para a gente fazer um vídeo separado, porque se a internet não estiver pegando de jeito nenhum, Bahia pede jogador titular
para o jogo contra o Coritiba fora de casa, ok? Vamos lá, tá aqui, nesse outro computador a gente consegue aqui. Defensor vinha formando dupla com Canu há 6 jogos consecutivos, olha só, é o Vitor Hugo, hein? O Vitor Hugo, ó. O Bahia não contará com um dos seus zagueiros titulares na próxima partida do Brasileirão por motivos disciplinares. Olha, eita, o bicho pegou, hein? Vitor Hugo, o bicho pegou no que diz respeito a cartão. Para mim tinha sido confusão, então nada do que eu estava pensando, esquece o que eu estava pensando. Vitor Hugo levou o 3º cartão amarelo no Campeonato Brasileiro, terá de cumprir suspensão automática na 23ª rodada. Então, nesse caso, vai entrar o Gabriel Xavier. Eu acho o Gabriel Xavier melhor do que o Vitor Hugo, apesar da experiência do Vitor Hugo, mas acho que melhor, mas o Vitor Hugo tem melhorado em alguns jogos, né? A suspensão do zagueiro acontece após o seu 16º jogo na competição, sendo todos eles como titular. Além do amarelo contra o Vasco, o experiente defensor havia sido advertido nos jogos contra o Flamengo, 6ª rodada, e América Mineiro, 18ª rodada. Para definir o substituto de Vitor Hugo, o técnico Renato Paiva terá 10 dias entre folgas e treinamentos antes do jogo contra o Coritiba, marcado para o dia 14, fora de casa. Então pode ser o Marcos Vitor, pode ser, né, o Raul Gustavo, né? O Raul, né? E pode ser o Gabriel Xavier. E pode ser o Gabriel Xavier também, né? Então, o Bahia pede jogador aí, pede titular para o jogo contra o Coritiba, né? O Vitor Hugo ainda comete algumas falhas, né? Bom, tem essa notícia aqui, esqueci do elenco, o Mugni volta a ser utilizado por Paiva após 49 dias, né? Eu não sei por que o Paiva insiste em não usar muito o Mugni, né? Tem essas questões aí, o Paiva tem umas coisas que é muito esquisita, né? Porque, por exemplo, entre o Mugni e o Iago Felipe, né? Que ele gosta muito do Iago Felipe, eu prefiro o Mugni, prefiro mesmo o Mugni, né? Eu prefiro mesmo o Mugni, e essa situação aí é muito, muito complicada, né? E o Paiva tem, como assim, um apreço grande assim pelo Iago Felipe. O Iago Felipe, eu vejo que ele tem assim uma certa cadência no jogo, mas é um jogador que não colabora muito, né? Não faz muita diferença ele não estando no jogo, né? Então, o Lucas Mugni foi acionado por Renato Paiva nos minutos finais da partida contra o Vasco neste último domingo, voltando a jogar depois de um período sem sequer ser relacionado por opção técnica. Sem problemas físicos, Mugni participa diariamente de todas as atividades com o elenco, mas não havia sido relacionado para as últimas 4 rodadas por decisão do técnico Renato Paiva. Nesse período, o treinador priorizou o reforço Léo Cittadini e Iago Felipe e chegou a relacionar até mesmo o jovem Patrick Veron, com Mugni ficando fora do banco de reservas. Contra a equipe vascaína, o meia argentino voltou a ser utilizado depois de mais de 1 mês e meio. Mugni não entrava em campo desde o dia 16 de julho, contra o Atlético Paranaense pela 15ª rodada da Série A. Depois disso, o tricolor jogou 6 partidas sem Mugni ser acionado pela comissão técnica. Com a lesão sofrida por Cauli, o desfalque de Iago por suspensão, o argentino foi chamado por Paiva. Essa, inclusive, não foi a primeira vez que o meia ficou afastado por opção técnica. No início do campeonato, ele só havia jogado 8 minutos, divididos em 2 partidas nas primeiras rodadas. Tá? Lucas Mugni, seus números são 26 jogos, 8 como titular, 1 gol e 1 assistência. Ok? É isso aí. Bom, eu acho o Lucas Mugni que tem, assim, acho melhor do que o Iago Felipe. Eu acho melhor, né? Ele tem contribuído bastante, inclusive, para o Esporte Clube Bahia, na época, na briga
para sair da Série B também, né? É isso aí. Dê um like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber nossas novidades. E até o nosso próximo vídeo ou live. Até mais.